Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Aplicações práticas baseadas em conceitos teóricos desenvolvidos pela ciência. Neste vídeo, vamos esclarecer, através de uma entrevista com o professor Volney Pauletti, da Universidade Federal do Paraná, sobre o caminho dos nutrientes do adubo até a produção das plantas. Vamos tirar algumas dúvidas sobre algumas polêmicas que temos atualmente. Você deve aplicar adubo a lanço ou no sulco de plantio? E aquelas relações cálcio, magnésio, 3:1, 2:1, 4:1, será que realmente elas são válidas? Além destes, muitos outros temas bastante relevantes também serão tratados. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o professor Dr. Volney Pauletti. Ele é professor do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço muito, Volney, a tua participação aqui. O canal fica muito satisfeito. Tu tem histórico de cooperativa, você tem histórico de professor, né? E isso é muito importante, porque a gente vai conversar com alguns aspectos bem teóricos e alguns aspectos muito práticos. Então, Volney, o título do que a gente vai conversar, né, sobre o que nós vamos falar, é o caminho dos nutrientes para seu aproveitamento pelas plantas. E aí, Volney, já te faço uma pergunta. Qual é a importância prática de nós entendermos como os nutrientes se deslocam no solo até as raízes e sua posterior absorção? Obrigado, Nelson, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui contribuindo e conversando contigo, né, no canal Adubos e Adubações. E espero a gente ter uma conversa boa e deixar uma boa contribuição aí para os ouvintes, né? Então, uma satisfação muito grande. Bom, Nelson, a gente tem muita... a gente sabe que no campo chegam produtos já finalizados para aplicação e que o agricultor e o técnico tem que decidir por esses produtos, né? E esses produtos fertilizantes ou adubos, eles têm uma função que é fornecer os nutrientes para as plantas. Esse é o papel, se é um fertilizante orgânico, mineral, ou sintético, ele tem essa função. Então, quando a gente entende que o papel desses insumos é fornecer o nutriente, que esse nutriente tem que sair do adubo, ele tem que sair da parte sólida ou daquele fertilizante que foi aplicado e ir para a solução do solo, né? Ele tem que estar na água do solo. A partir de que ele está na solução do solo e numa forma que a planta possa absorver, ele tem que entrar em contato com a raiz. Então, pegar, por exemplo, se eu tiver uma planta de soja localizada ali no campo, eu colocar o adubo a 2 metros, 3 metros de distância, ele não vai entrar em contato com a raiz e não vai poder ser absorvido. Então, a gente entender um pouco, né? Nós que somos pesquisadores, os agrônomos, tem que entender um pouco mais, mas o produtor tem que saber disso, né? Da importância de que esse nutriente ir para a solução do solo e ele precisa encostar na raiz, ele precisa entrar em contato com a raiz para daí a planta poder absorver esse nutriente, né? E aí, absorvendo, aí ele vai poder atuar dentro da fisiologia, dentro do metabolismo da planta, para resultar no crescimento da planta, né? Naquilo que interessa para nós, que é a produção. Volney, e como que a gente pode escrever para os nutrientes esse tipo de movimentação e a sua importância prática para os macros e para os micronutrientes? Como é que a gente pode, na prática, pensar, por exemplo, o fósforo? Será que ele é importante estar mais perto da raiz do que o nitrogênio?
Como é que a gente pode colocar isso em termos teóricos e também em termos práticos? A gente tem três mecanismos com que o nutriente entra em contato com a raiz, né? Então, como eu falei antes, o nutriente não importa se ele vem da forma orgânica, se ele vem da forma mineral, ele vai ser absorvido pela planta da mesma forma. Ele tem que estar na forma que a planta consiga absorver. Então, quando o nutriente vai para a solução, ele pode atingir, encostar na raiz de três maneiras, né? Que a gente já tem estudos comprovando isso. Ou por difusão, que a raiz está ali em contato com uma solução, com uma gota de água ali do solo, que tem o nutriente, né? Então, a raiz vai absorver o nutriente que está próximo dela, está encostado nela, e vai diminuir a concentração perto da raiz, nessa solução parada ali do solo, né? Como se fosse uma gota ali no solo. Quando absorve o nutriente e diminui a concentração, a tendência é o ambiente se equilibrar em termos de concentração de nutrientes. Então, aquele que estava mais distante da raiz se movimenta para perto da raiz e aí ele pode ser absorvido. E esse processo vai acontecendo constantemente, né? Então, o processo água, a solução do solo parada, né? Existe um outro mecanismo também que tem nutrientes que eles ficam solúveis em água e eles entram em contato com o movimento da solução nutritiva em direção à raiz. Quem que provoca isso, né? A planta transpira, perde água para a atmosfera, e isso faz com que haja um gradiente de tensão, traz água lá da raiz para a parte aérea. Quando traz água da raiz, a raiz também atrai água do solo para perto dela. E com isso vem junto os nutrientes, que vão encostar na raiz e a raiz pode absorver, né? Então, esse seria o fluxo de massa, né? Fluxo de massal. E também existe o próprio contato pelo crescimento da raiz, né? Então, a raiz vai desenvolvendo em comprimento ou em diâmetro e vai encostando no nutriente e aí ele pode ser absorvido, né? O que isso implica na prática, Nelson? Os nutrientes que têm o mecanismo de contato por difusão, como o mecanismo principal, que é aquele que a difusão ocorre com 1, 2 milímetros de distância da raiz, é importante que o nutriente esteja muito próximo das raízes da planta. Então, esses nutrientes, o ideal é eu colocar eles em sulco, colocar na cova de plantio. Então, as raízes, vamos pegar uma semente de soja, ela vai germinar, vai emitir as raízes, e quanto antes ela chegar próximo da região adubada, mais rápido ela vai crescer. Por isso que a adubação no sulco, principalmente com fósforo, dá um arranque melhor do que quando eu faço adubação a lanço, né? Então, porque eu tenho essa proximidade do sistema radicular com a região adubada, com uma concentração alta de nutriente. Quando o mecanismo é fluxo de massa, quer dizer, o nutriente se movimenta numa distância um pouco maior, eu posso trabalhar um pouco mais com a estratégia de aplicação a lanço. Não é só isso que define a estratégia de adubação, mas é uma dos conhecimentos que eu levo em conta para definir essa estratégia de adubação. Bom, Ney, você deu um exemplo do fósforo. E o mecanismo de fusão é muito importante, assim como o potássio também, né? Também tem uma participação importante. E eu te pergunto assim, Volney, temos no Brasil hoje, né, uma necessidade, talvez, ou visto por muitos produtores rurais, de fazer a aplicação a lanço desse fósforo, né? E que colocam na superfície do solo a lanço e não o sulco de plantio, onde a gente sabe que a difusão é importante, quer dizer, seria importante que o fósforo estivesse perto da raiz. Mas muitos alegam que, por extensão de áreas ou janela de plantio, eles estão vendo bons resultados com a aplicação a lanço, de fósforo principalmente, né, eventualmente potássio. O que você tem a falar sobre essa questão toda? É uma questão que está no campo hoje, né, Nelson? E bastante, de certa forma, polêmica, mas eu lido com ela com muita tranquilidade, né?
Porque a gente sabendo, que nem você falou, o potássio também tem um mecanismo de difusão como o principal mecanismo de contato com a raiz, né? A diferença do fósforo para o potássio é que o fósforo não é móvel no solo, ele é muito pouco móvel, né? Onde você coloca ele, ele fica, né? Então, se você pegar uma área nova, que foi plantado soja com adubo no sulco, faz o plantio de aveia a lanço sem adubo, vocês vão ver que na linha da soja, da cultivo anterior, a aveia vai crescer mais. E isso é principalmente por causa do fósforo que está ali concentrado, né? Então, de fato, há uma discussão bastante grande. O que eu vejo, o que eu vi dos trabalhos e dos trabalhos que eu conduzi durante a minha pesquisa aí nas cooperativas, né, como pesquisador e na universidade. Quando o teor de fósforo no solo for baixo, médio ou baixo, o ideal é colocar o nutriente no sulco. Isso independente do nutriente. Sempre é melhor a eficiência, costumo dizer, a eficiência da adubação ela é máxima quando eu coloco o adubo concentrado, tá? Em sulco ou em cova, né? Se eu posso tirar para ter esses benefícios que você comentou, né, de equipamentos, de tempo na propriedade, né? Eu posso tirar, mas aí eu tenho que seguir tem que ter alguns dados bem seguros. E o principal deles, no caso do fósforo, é o teor de fósforo no solo. Então, se o teor é alto de fósforo no solo, né, pegando aqueles níveis de interpretação dos manuais, eu posso tranquilamente fazer adubação a lanço, que vai produzir a mesma coisa que a adubação no sulco, tá? Agora, uma coisa importante, mesmo no teor alto de fósforo, se eu aplicar o adubo no sulco, a planta vai ter um arranque mais rápido, ela vai crescer mais rápido no início, né, do que eu fazer a lanço. A planta que recebeu adubo a lanço em superfície, vamos deixar bem claro aqui que tudo que eu falar é com a experiência que eu tenho em plantio direto, não é plantio convencional, né? Então, aplicou a lanço, a planta vai demorar mais, ela tem que estender mais o sistema radicular para ter a mesma quantidade de fósforo disponível para ela que aquela planta que tinha o adubo no sulco. Então, ela vai estendendo o sistema radicular para daí iniciar o seu crescimento no mesmo ritmo que a planta que recebeu o fósforo no sulco, né? Mas a produtividade vai ser igual, porque ela não vai apresentar deficiência, porque o teor está alto no solo, ela vai só ter um arranque inicial mais lento, que é o que acontece quando falha adubo na plantadeira, uma linha de adubo, tá? Mas essa linha vai produzir menos, por quê? Porque daí é uma questão de competição por luz, por água, né? A planta vai ficar um pouco mais atrasada e pode ser que as plantas nas linhas vizinhas ganhem em termos de competição, né? Então, para mim, teor alto no solo, tanto faz aplicar no sulco a lanço com os cuidados que tem que ter em relação à erosão, né? Evitar a erosão, porque daí sim, eu concentro nutriente na superfície, se eu perder solo, além de perder mais nutriente, que significa dinheiro, né, eu ainda posso contaminar as águas superficiais. Bom, Ney, alguns têm sugerido, talvez de uma maneira, talvez fosse o meio de campo disso tudo, vamos ver se você concorda, que talvez pudesse se aplicar um terço só do adubo, ou um quarto dele durante o plantio, regulando bem as máquinas, às vezes não é tão fácil, mas o mínimo que a máquina conseguir ser bem regulado, e o resto a lanço. Então você teria uma parte, né, para dar o start, né, para a planta conseguir crescer rapidamente. Isso talvez seja importante em relação às ervas daninhas, competição, né, ou em caso de seca, você também pode ter menos prejuízo se tiver esse adubo na linha, porque ela já desenvolveu mais uma eventual seca. E alguns defendem, talvez, você intercalar um ano na linha e um ano a lanço. De alguma maneira, hoje a gente consegue, né, plantar na linha, repetir talvez a linha, ali você cria um ambiente mais concentrado de fósforo, principalmente. O que você acha dessas ideias? Olha, Nelson, é interessante, é uma estratégia interessante,
eu fiz durante vários anos um trabalho, a discussão toda basicamente é em cima do fósforo, né? Que é a maior preocupação, justamente porque ele não se desloca no perfil, né? Nos solos tropicais, tem toda essa discussão, né? Mas eu fiz durante vários anos e tive oportunidade, não foi bom, né, para o agricultor, mas foi anos de seca e anos de muita chuva, tá? Nunca eu observei diferença. Eu trabalhava com 0 a 90 quilos, por exemplo, no trigo de fósforo. Então, 0 no sulco, 90 lanço, 30 no sulco, 60 lanço. Teve experimentos assim. O arranque inicial, o crescimento inicial foi sempre maior quanto mais fósforo no sulco. Quase sempre, alguns experimentos não davam, mas a produtividade de grãos ficava igual, né? Muitas vezes, nesses anos de seca, trigo e milho, eles não aquela planta que não recebeu o adubo no sulco, ela não atingia a altura da planta que recebeu o adubo no sulco, porque daí ela iniciou um crescimento rápido, depois ela veio e atrapalhou aquela planta, mas a produtividade de grãos foi igual. Então, pode ser uma estratégia interessante se você está num ambiente que tem esse risco e você quer produzir massa. Eu nunca testei em pastagem, mas talvez isso fosse interessante, né? Às vezes se discute assim, que era importante ter o fósforo no perfil, estimular crescimento de raiz. A gente tem trabalhos que mostram, né, que a concentração de raízes na porção do solo adubada, né? Mas o fósforo ele não tem esse papel, ele não precisa estar no perfil para a raiz crescer, como é o caso do cálcio, né? O fósforo, ele é móvel na planta. Então, se a planta conseguir absorver na superfície do solo, esse fósforo vai mandar para a parte aérea, né? Esse fósforo que está na parte aérea, se faltar na raiz que está crescendo em profundidade, a planta consegue fornecer esse fósforo para a raiz que está lá no perfil. Então, isso não vai limitar o crescimento da raiz, né? É diferente do cálcio, que se ele não... Até eu vi uns vídeos que vocês abordado isso, né, no canal, sobre a importância do cálcio no perfil, né? Isso não é importante para o fósforo. O que é importante é que a planta consiga absorver, né? E se ele está muito concentrado na superfície, aí pode ter uma seca, né? Um estresse, falta de água, e aí a planta diminui a absorção, e aí sim tem um prejuízo, né? Mas normalmente um plantio direto bem conduzido, não é muito comum isso acontecer. Bom, Ney, excelente contribuição com a tua experiência. E aí, aproveitando que você tem uma experiência muito grande no assunto, eu formulo a seguinte pergunta. Há várias recomendações, inclusive oficiais, em abertura de uma área nova, né? Você pega os países que têm crescimento de área, né, que são muito pobres, no Cerrado principalmente, de fósforo, né? Há necessidade de fazer, se fizer uma correção de fósforo, de incorporar esse adubo, mesmo calcário, de fazer primeiro uma correção, incorporando, depois entrar no sistema plantio direto. Você tem tanta experiência, né, acumulada, ou não há, ou você pode começar o plantio direto, colocando calcário por cima, colocando fósforo por cima. Como é que você vê isso? Olha, Nelson, uma pergunta um pouco para os tempos de hoje, né? Um pouquinho complicada. Não complicada, mas é difícil de responder. Vamos lá. O que é assim? Você pode fazer tem vários trabalhos, inclusive com campos, né? Campos nativos e tal, de fazer a calagem superficial e trabalhando com adubação fosfatada corretiva. O potássio é mais tranquilo, né? Porque o potássio ele é móvel no solo, mas o fósforo, vamos pensar assim. Adubação corretiva fosfatada gradual. Então, eu vou plantar soja, vou plantar uma cultura que precisa de 40 quilos, eu jogo 80, né? E vou fazendo isso até o solo corrigir, né? E calagem superficial mostrando dados interessantes, né? Que você, com o tempo, e hoje tem vários trabalhos, né, de pesquisa comprovando que o calcário ele desce no perfil lentamente, mas ele desce no plantio direto, né? Então, assim,
com o tempo, você vai conseguir chegar na produtividade máxima possível para aquele ambiente de cultivo, né? Então, seria possível eu entrar na área com toda a aplicação dos insumos na superfície. O que acontece é que você vai demorar mais tempo para ter essa máxima produtividade, né? Então, eu, particularmente, se eu tivesse uma fazenda, uma área que eu tivesse que abrir, eu faria a incorporação do calcário e faria a fosfatagem, que é essa fosfatagem de uma vez só, se eu tivesse recurso, né? Então, faz a calagem, deixa o solo corrigir ali 2, 3 meses, aí faz a fosfatagem e começa o plantio direto com o solo já pronto. Então, eu teria condição de, na primeira safra, na segunda safra, já sair produzindo bem, né? Então, eu particularmente agiria desta forma, mas tem trabalhos que, se você tiver paciência, né, de esperar e ter a consciência que vai demorar um pouquinho, aí talvez 2, 3 anos, dependendo da textura, dependendo do regime hídrico, para você atingir esse teto. Eu gosto mais da ideia de corrigir tudo no começo e entrar no plantio direto e nunca mais mexer. Agora voltamos, né, aos nutrientes. Após eles se deslocarem, né, dos nutrientes até a raiz, como que eles são absorvidos? Os nutrientes, eles precisam, então, entrar em contato com a raiz, e após ele entrar em contato com a raiz, ele tem que entrar numa célula viva da planta. Então, o nutriente, às vezes o nutriente está dentro da raiz, tem espaços ali entre as células, né? E alguns pesquisadores dizem que a planta absorveu, a maioria diz que ainda não. Às vezes ele está dentro da raiz, mas ainda não foi absorvido. Por quê? Porque ele ainda não entrou numa célula viva da planta. Então, o nutriente, para ser absorvido, ele tem que entrar numa célula viva da planta, né? Então, esse espaço, às vezes eu costumo usar uma comparação, esse espaço que tem entre as células, né, que a gente chama de apoplasto na nutrição, né? Antigamente nós aprendemos, né, Nelson, era espaço livre aparente, né, o ELA, né? Então, acho que quase todo mundo brincou com bolinha de gude, né? Então, imagina que a célula, pegar um vidro cheio de bolinha de gude, a célula fosse a bolinha de gude, e tem aqueles espaços entre as células. Isso também acontece nos tecidos das plantas, né? Então, às vezes o nutriente e água tem nesses espaços, né? E ele ainda não entrou numa célula viva. Então, o nutriente vai entrar em contato com a raiz, tem que entrar nesse espaço da célula para depois ser absorvido, né? E aí tem uma coisa importante, aí vem o fósforo, é muito importante para isso, porque ele é energia dentro da planta, né? Então, o nutriente, para entrar na célula da raiz, ele pode entrar de 4 maneiras, né? A gente não precisa, talvez, entrar em tanto detalhe, mas seriam por simples difusão, passar pela membrana, ou por proteínas que tem a membrana, né? É como se fosse uma camada viva, né? E as proteínas, elas atravessam essa membrana, e os nutrientes vão passar por essas proteínas, né? E a gente chama essas proteínas de bombas, canais e carreadores, né, lá da nutrição, da fisiologia, né? Então, é importante que essas proteínas, elas funcionem bem, e aí vem o papel da energia, que eu falei antes, do fósforo, que é para fazer a bomba funcionar, né? O que é a bomba? É uma proteína, né, que a gente chama de bomba, que ela expulsa nutriente de dentro da célula para fora. E aí tem a tal da bomba de próton, né? Expulsa hidrogênio para fora da célula, né? Quando ela faz isso, ela desequilibra. Lembra que a gente falou da difusão, né? Então estava equilibrado. A bomba tirou o hidrogênio, que tem carga positiva, desequilibrou. Menos carga positiva dentro, mais carga positiva fora. Então criou um gradiente. E aí, para equilibrar, para voltar a ter carga e equilibrar, tem que entrar a carga positiva de fora da célula para dentro da célula, através das outras proteínas, que são os canais e carreadores. Então, aí, em vez de voltar hidrogênio, pode voltar o amônio, pode voltar o cálcio, pode entrar o potássio, que são cátions, para equilibrar essas cargas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber é que a planta, ela sempre absorve o nutriente
contra o gradiente de concentração, ou seja, ele sai da parte menos concentrada, que é fora da raiz, fora da célula, e vai para dentro da célula onde tem mais nutriente. O potássio, ele sai de fora da célula que tem menos e vai para dentro da célula que tem mais potássio. E empurrar morro acima, né? Contra o gradiente de concentração. Por isso que a planta gasta muita energia para absorver nutriente. Ela tem que criar esse desgaste de energia para poder entrar nutriente contra o gradiente de concentração e a favor do gradiente eletroquímico, né? A gente tem até uma imagem que a gente mostra esses carreadores e como é que funcionam, né, em relação a esse processo de absorção. Também há muita discussão, né, sobre qual a importância prática. Muitos usam mais ou menos essa importância da competição da entrada dos nutrientes na planta. Se fala muito, existe até equações matemáticas explicando isso, da absorção de potássio, cálcio e magnésio, que seriam competidores, e outros, né? Mas essa aí hoje tem um foco muito grande, pelo menos que se fala na prática. Como é que você vê essa competição? Certamente ela existe, há estudos, e qual é o fundamento prático que a gente pode tirar disso para que a gente possa aplicar isso na prática? Excelente pergunta, Nelson. Então, eu só queria, antes da gente abordar essa questão da entrada do nutriente na planta, da competição, falar um pouquinho também da questão que existe que se postula, né, que é importante a participação dos cátions na CTC, né, a relação entre nutrientes, né, a relação cálcio-magnésio, 2,5, 3 para 1, cálcio 60% ACTC, e esse tipo de informação como sendo importante no aspecto de você ter altas produtividades e poder expressar o potencial máximo das lavouras, né? Eu não conheço nenhum trabalho, Nelson, que isso tenha efeito na produtividade, não conheço, né? Eu tenho lido bastante, porque onde eu vou, nos cursos e palestras, o pessoal pergunta, né? E eu falo isso, e até recentemente eu publiquei um estudo sobre isso, né? E eu até busquei, assim, na literatura, trabalhos atuais, né? E aí busquei trabalhos publicados e relacionei com o teor dos nutrientes e com as relações dos nutrientes e com a participação dos nutrientes na CTC, né? E o que tem uma relação boa da produtividade é com o teor no solo. Os outros não dá relação, não tem uma relação entre as relações e a produtividade, né? Então, busquei trabalhos do Brasil inteiro para ver isso, né? Perfeito. Só contribuindo, Rony, com essa discussão, no canal tem publicado um vídeo, eu vou colocar aqui um número dele para as pessoas procurarem, o mesmo CARD, né, para acessar direto, que é muito interessante, é um trabalho publicado nos Estados Unidos em 2018. Nos Estados Unidos é que surgiu toda essa teoria, né, de pegar uma unidade de solo e calcular na CTC e tal. E esses pesquisadores fizeram uma nova revisão e mostraram que não há consistência científica, mesmo lá, para que essas relações no solo, na CTC do solo, sejam consideradas. Então, eu realmente recomendo, né, me parece que cada vez está mais solidificado esse conhecimento de que essas relações pegas numa análise solo e simplesmente começar a fazer cálculos entre elas, entre cálcio, magnésio e outros, o falecido Djalma já tinha trabalhos com a Embrapa, que ele invertia cálcio, magnésio, ele ia de 1 para 5, 1 de cálcio para 5 de magnésio, até 30 de cálcio para magnésio, desde que ele estivesse num nível de suficiência, acima do nível crítico, não havia resposta. Exatamente. Então, é muito importante essa tua contribuição, mais uma contribuição do canal, né, que a tua contribuição para o canal, né, e o canal espera que seja uma contribuição a todos, que
Esse assunto é muito importante porque a gente acha que muitas vezes está se errando com pouca base científica, com pouca ciência. É, Talvez a gente e possa isso, pensar e isso, sobre isso. e isso, Nelson, leva o produtor e o agrônomo e o produtor, às vezes, a uma despesa desnecessária, né? Então, eu recentemente estava andando no oeste de Santa Catarina e olhando, assim, na época de calcário, né, de aplicação de calcário, e eu via o calcário calcítico na região, e lá não tem mina de calcário calcítico, não que eu saiba, né? Então, vem de longe, além de ser um produto mais caro, ele não vai trazer aquilo que provavelmente estão trabalhando com o calcítico em função da relação cálcio-magnésio, para atingir um 3 ou 4 para 1. E é uma despesa absolutamente desnecessária, não comprovada cientificamente, né? Então, assim, às vezes eu estou do lado de uma mina de calcário calcítico, eu posso usar como uma oportunidade, inclusive econômica, né? Mas eu tenho que intercalar com a aplicação de calcários com mais magnésio. Não é defender um ou outro, os dois calcários, qualquer um deles, calcário de concha, calcítico, magnesiano, dolomítico, eles corrigem a acidez da mesma forma, né? Eles conseguem ter a mesma eficiência em termos de diminuir alumínio, diminuir manganese e aumentar o pH. Mas no aspecto de fornecimento de magnésio, eles são muito diferentes, né? E a gente tem que lembrar que o magnésio lixivia mais que o cálcio. Se perde mais. Tem espécies que exportam mais magnésio nos grãos, no produto colhido, do que cálcio. Então, eu espero, se espera com o tempo, inclusive esses trabalhos nessa revisão, eles mostram isso. Se você faz você eleva, você coloca uma relação um para um, e aí você espera 7, 8, 10 anos, a relação vai naturalmente para 3 para 1, por causa da preferência desses cátions pelas cargas, né? O cálcio é mais atraído pela carga do solo do que o magnésio, por causa do magnésio é maior, né? Tem um raio hidratado grande, então ele fica mais distante da carga do solo, ele é menos atraído. E por isso que o potássio, a gente fala que ele chivia mais, né? Porque ele é maior que o magnésio e ele só tem uma carga, né? Então, enfim, tem argumentos para a gente ter certeza que isso não é importante. Trabalhar sempre com teor alto no solo. Objetivo de vida nosso em fertilidade, teor alto no solo. Aí, se eu tiver o teor alto, eu posso errar um pouco na adubação, se der uma crise, eu reduzir, apliquei um pouquinho no suco, apliquei um pouco a lanço, aí essas ferramentas que podem me ajudar no dia a dia, essas alternativas que podem me ajudar no dia a dia, eu posso aplicar com tranquilidade, né? Agora, se eu tiver relação 3 para 1, mas magnésio em nível de deficiência, vai dar deficiência, não vai produzir bem, né? Então, importante é teor alto, né? Eu vi vários trabalhos, às vezes 2 de magnésio para 1 de cálcio, né? Aí é muito difícil conseguir isso no campo, é só em condição experimental. Aí teve problema de produção, porque para conseguir essa relação, o cálcio estava em deficiência. Então, não foi a relação, mas sim a deficiência de cálcio, né? Então, essa parte do solo, ela é a competição ali pelas cargas existe, sempre vai existir. Então, eu sempre tenho que trabalhar com níveis altos. Trabalhou com níveis altos, elas vão continuar existindo, mas pode até prejudicar um pouco um outro, mas não vai faltar para a planta. A planta vai conseguir absorver quantidade suficiente para o seu metabolismo, né? Bom, aí a gente vai lá para a planta, né? Então, separando um pouquinho essa relação do solo, ali na planta, como é que acontece isso? Então, a gente viu o nutriente entra em contato com a raiz, né? E aí, para ser absorvido, ele vai passar por aquelas proteínas que tem ali na membrana, né? Então, aquelas proteínas que tem na membrana. Então, nesse momento é que acontece a competição dos nutrientes pela entrada na planta. Então, ali é que, por exemplo, se eu adubar com muito potássio, né, exagerar na dose de potássio, o potássio vai diminuir a absorção de cálcio, vai diminuir a absorção de magnésio, porque ele vai competir ali por aquelas proteínas, né? Então, tem o pessoal que trabalha com café, que trabalha com banana, é onde são as culturas mais comuns de acontecer isso. A adubação em excesso de potássio, porque são espécies que exigem uma adubação pesada de potássio,
e o teor de magnésio ali quase no limite de deficiência. E aí joga uma quantidade, aduba bastante com potássio, o potássio começa a ocupar aquelas proteínas que eram do magnésio, né, para entrada na célula, diminui a absorção de magnésio. Como tem pouco, quase nível de deficiência de magnésio, a planta não consegue absorver magnésio suficiente e aí tem uma deficiência induzida. Então, essa competição entre os nutrientes, né, ela ocorre justamente nessa entrada na célula viva da planta, na passagem ali da membrana, né? Então, até tem um gráfico que é o mecanismo duplo de absorção, né, que tem assim, no eixo Y aqui, a velocidade de absorção e embaixo, eixo X, a concentração do nutriente no solo, né? Então, se eu tenho zero de nutriente no solo, zero de absorção. À medida que vai aumentando a disponibilidade, vou aumentando a dose, a velocidade vai aumentando até estabilizar, ter um platô, né? Faz uma primeira curva e um platô. Por que estabiliza? Porque todas aquelas proteínas que fazem a absorção do nutriente estão ocupadas, né? Então, é que nem uma roleta de estádio de futebol, né? Vamos supor, tem lá 100 roletas de estádio de futebol, e aí chegou um torcedor, entra, dois entra, 3, 40, 50, 80, 100. 100 ocupou as 100 roletas. Se chegar a 200, só 100 em 100, então faz a velocidade máxima que pode entrar o nutriente, né? Só que quando aumenta muito a concentração, né, essas roletas que eram para uma torcida, por exemplo, elas estão saturadas, mas tem algumas que era fazer uma relação assim, se, por exemplo, a gente teria 100 roletas para uma torcida e 100 para outra, né? 100 para o potássio e 100 para o magnésio, né? Proteínas. Então, as 100 do potássio estão ocupadas, daí tem 1000 íons de potássio para ocupar 100, e algumas daquelas roletas que eram para o magnésio, eu consigo liberar para o potássio e direcionar para a torcida aqui, para não misturar, né? Não pode misturar as torcidas. Então, vamos supor, eu consigo liberar 30. Então, esse excesso de potássio, essas outras roletas, esses outros carreadores vão sendo liberados, o potássio vai dando um chega para lá no magnésio, ele vai entrando e vai aqui para a torcida. Então, tem um segundo ciclo até estabilizar, até todos os carreadores estarem disponíveis, ocupados, né? Então, aí que acontece a competição entre os nutrientes, né? Espero que tenha ficado clara essa relação, né, tentar deixar um pouquinho mais claro, mas o excesso de um nutriente pode prejudicar a absorção do outro. Isso não quer dizer que vai ter prejuízo na produção, que vai ter deficiência. Quando que não tem deficiência? Quando os dois estão em níveis altos. Eu exagero na dose de um, ele prejudica o outro, mas não a ponto de faltar para a planta, né? Então, por isso que os trabalhos de nutrição, quando a gente analisa uma planta inteira, há um equilíbrio de cargas na planta, dentro da planta, cargas positivas e negativas, né? Então, se entrou muito potássio, vai diminuir cálcio e magnésio. Só não pode diminuir a ponto de causar deficiência, né? Então, por isso que a gente tem que ter níveis altos no solo para evitar que isso aconteça lá na planta. Volney, entrou dentro da planta. Muito boa explicação, acho que extremamente prática e simples para as pessoas entenderem. Até futebol entrou. Mas agora, como esses nutrientes, como tudo isso vai se transformar em massa, como isso vai se transformar em alimento, em semente, em raízes, como é que esse nosso, entre aspas, milagre da natureza acontece? Então, os nutrientes que entram na planta, nem todos eles são incorporados, né, ou participam das reações da forma que eles entraram na planta, né? Então, como falei lá no comecinho, para o nutriente ser absorvido, não importa a origem, né? Não importa se é adubo orgânico, se é mineral, se é sintético, ele vai ser absorvido daquela forma, né? Vamos pegar o nitrogênio. Se eu aplicar o nitrogênio na forma de esterco, né, o esterco que é orgânico, ou um composto orgânico,
esse nitrogênio tem que virar nitrato ou amônio para poder ser absorvido. Se eu jogar ureia, a ureia tem que ser transformada em nitrato ou amônio para ser absorvido. Então, não importa a forma que eu apliquei, né? O nitrogênio que vai entrar na planta é o mesmo, tá? E aí esses nutrientes que entraram na célula lá da raiz, vamos pensar numa absorção radicular, né? Eles têm que ser transportados para a parte aérea. A maioria deles vai ser transportado para a parte aérea. Então vamos pensar num exemplo, né? Um pinheiro, né? Um pinheiro aí do Paraná, que ele tem 30, 40 metros, às vezes, de altura, né? Às vezes até mais ou um pouco menos. Mas como é que a água e os nutrientes chegam lá em cima, né? Como é que eles saem lá da raiz e atingem essa altura, né? Então, existem duas teorias, mas a principal é aquela que a planta transpira, né? Ela tem os estômatos que perdem água em forma de vapor, e aí cria um gradiente de tensão, os nutrientes vão junto, né? Até as folhas, né? Então, isso é como tomar um refrigerante, né? Um suco com canudinho, né? Faz aquela sucção, né? Aquela por diferença de tensão, né, e leva esses nutrientes e água lá para cima, né? Existe uma outra teoria também das células que esquema, né, que são esses vasos que por onde circula essa seiva com os nutrientes, são células mortas, né? Então, né, por isso que eu até usei o exemplo do canudinho, né? Porque ele é vazio, ele não tem influência direta no que circula dentro dele. Então, existe uma outra teoria que a água e os nutrientes vão empilhando, né? E aí vai subindo, né? E aí teriam estruturas que como se funcionassem como escadas, né? Que a água passou ali, depois não desce, né? Passou ali, depois não desce. E aí teria, mas aí isso é mais explica distâncias pequenas, né? A distância alta, uma sequoia que tem 80 metros, né? Então, essa teoria da transpiração e que gera um gradiente de tensão, ela é mais aceita, né? Então, o nutriente, então, ele precisa estar lá na folha para daí participar do metabolismo, né? Para a planta aproveitar ele, né? E normalmente não é na forma absorvida. Então, o que tem que acontecer dentro da planta? Através de reações, aí tem enzimas, né? A gente vê muita palestra de fisiologia falando das enzimas, dos metabólitos, né? O que é isso tudo? É pegar o nutriente que veio lá na forma bruta, vamos dizer assim, e transformar ele em alguma coisa que a planta possa aproveitar, tá? Então, o fósforo, por exemplo, ele vai ser, através de reações, transformado, que pode ser de respiração, de fotossíntese e tal, vai ser transformado, por exemplo, na membrana celular, né? Aquela que eu falei onde os nutrientes passam, né? É uma dupla camada fosfolipídica, então tem fósforo ali. Então, através do metabolismo, a planta pega esse fósforo que foi absorvido como H2PO4, incorpora ele em compostos, liga com compostos ali e forma a membrana, ou então forma o ATP, né, que é um composto que pega a energia gerada lá da respiração e transporta para o resto da planta, né? O nitrogênio é bastante estudado e é o nutriente que mais tem dentro da planta, ele junto com o potássio, né? Tirando o carbono, hidrogênio e oxigênio, que esses vêm do ar e da água, né? Mas desses que a gente aduba, o nitrogênio é o que mais tem dentro da planta. Ele é absorvido como amônio e como nitrato, mas a planta pode estar entupida de nitrato e estar com deficiência de nitrogênio se ele não for metabolizado, se ele não for incorporado a aminoácido, a proteína, aos compostos que a planta precisa. E aí são reações que envolvem fisiologia, né? Que explicam isso. Algumas ainda precisam ser entendidas, a maioria já está entendida, mas muitas ainda não, né? Mas a maioria, essas mais conhecidas, a gente sabe como é que funciona essa incorporação, né? Então, por exemplo, o nitrato, ele precisa ele vai lá para a folha, daí ele tem que ser transformado em amônio, existe todo um ciclo conhecido como é que transforma, pega esse amônio, incorpora um esqueleto carbônico que vem lá da fotossíntese, né? Gruda o nitrogênio ali, incorpora esse nitrogênio nesse esqueleto carbônico,
forma um aminoácido e daí depois sai daquela célula, vai para outra organela dentro da célula para transformar em aminoácido e assim por diante. Então, existem uma série de reações metabólicas que precisam acontecer. E é por isso que tem que ter nutrientes, porque um nutriente, ferro, por exemplo, ele doa elétron, recebe elétron. Ferro é importante para várias reações. Então, os macro e micronutrientes essenciais, eles vão atuar nessas reações e, às vezes, ajudar no aproveitamento de outros nutrientes, né? Então, às vezes, não é nem só para ele em si, mas ele é importante para que outro nutriente seja aproveitado e transformado numa estrutura. Ney, espetacular. Ney, estamos indo já para o final. Eu, em meu nome, em nome do canal Adubos e Adubações, na verdade, aqui eu só faço a comunicação, né, e passo a excelente informação, todas as informações que você deu, inclusive com toda essa visão prática, simples, para as milhares de pessoas que vão assistir. A gente te agradece demais, a gente, sou eu e todos que vão assistir, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante, muito prático. Parabéns, Volney. Eu te agradeceria também, Volney, se você quiser falar mais algumas coisas, o canal sempre dá esse espaço, né, como comentários finais. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu aqui fico muito agradecido, Nelson, de fato espero que a gente consiga contribuir e simplificar, às vezes, uma coisa que para os estudiosos é complexo, né, a gente sabe que, mas simplificar para o entendimento e a gente vê a importância, né, de se levar em consideração o que a gente já conhece, tem muita coisa para conhecer, né, dos dados, de experimentos, de pesquisa, e levar isso em conta nas tomadas de decisão, né. O que eu queria dizer, assim, para complementar, eu sempre procuro simplificar o conhecimento, né, para que as pessoas entendam e valorizem a pesquisa, né, valorizem as informações obtidas, publicadas em periódico científico, né, claro que nem todo mundo precisa ler isso, mas os profissionais que estão indo a campo, eles tinham que ter esse hábito de buscar esse referencial teórico, né, para aplicar no campo. Eu costumo dizer sempre, um bom prático, um bom técnico de campo é aquele que tem uma boa fundamentação teórica. Você não consegue mudar o ambiente onde você trabalha se você não estudar e não tiver um bom conhecimento teórico, né? E o que é o conhecimento teórico? É aquilo que está publicado, que veio de um experimento prático. Então, na verdade, né, é só que daí eu lendo bastante e buscando a fonte certa, né, e às vezes existem, um fala uma coisa, outro outra, você tem que ponderar isso, nós trabalhamos com biologia, né? Mas eu tendo esse conhecimento teórico, eu consigo interpretar o que está acontecendo no campo, elaborar umas hipóteses e propor solução, né? Senão eu só vou repetir aquilo que os outros falam para mim, né? Então, e também não preciso ter esse conhecimento por sair da faculdade, agora tem que estar pronto. Não, eu posso ir construindo isso devagarinho. Esse ano eu aprendi isso, aprendi aquilo, agora estou seguro nisso, agora vou aprender. Surgem, às vezes, desafios novos, aí você aprende com esses desafios novos, mas sempre tendo essa base teórica muito boa, né? Esse hábito de estudar, esse hábito de ler, não é fazer pós-graduação, doutorado, não, isso não precisa ter isso, mas sempre estar estudando, participando de evento, participando de cursos, ouvindo palestras e ponderando, trazendo o básico, o simples para dentro do teu conhecimento, né? E daí você poder transformar. Não existe milagre, né? É aplicar aqueles níveis altos no solo, adubação. Hoje tem muita questão de exportação, né? Balanço de nutrientes. Então, estou com nível alto no solo. Se eu estiver produzindo bastante, eu vou exportar mais nutrientes da lavoura, né? Junto com o grão, junto com o colmo, junto com a folha da erva mate, sai nutriente. Quanto que sai? Eu vou devolver isso para o solo, então a fertilidade vai se manter. Aí eu não preciso nem do manual mais para definir a dose de adubação, né?
Então, mas eu tenho que ter esse conhecimento teórico, essas informações, confiar nelas, saber que eu posso confiar e aí poder adotar essas tecnologias que é tua, né? Que você vai fazer. Por isso que é importante o agrônomo no campo, Nelson. Cada talhão é um talhão, cada situação é uma situação e ele precisa ter esse conhecimento para fazer essas adequações, né? Ô Ney, eu acho que você terminou a sua participação com uma informação, uma opinião fundamental, né? Te digo assim, o canal Adubos e Adubações tenta, né, dentro das suas limitações, fazer exatamente isso, né? Tentar pegar informações científicas e, através de apresentações, entrevistas, tentar condensar e tentar explicar de uma maneira simples para que a gente consiga atingir sempre, né, de forma que a internet nos permite, gratuita, né, a todos, né, o conhecimento é público, tem que ser público, na minha opinião, e a gente consiga atender e cada vez mais, né, atender as questões práticas do campo. Uhum. Né? No fundo, toda essa cadeia técnica entre pesquisadores, agrônomos, essa cadeia vive para isso. Técnico agrícola, nós vivemos, e o conhecimento é infinito, né? Quer dizer, não existe receita de bolo, não existe conhecimento final, ele sempre vai evoluir. Hoje sabemos uma coisa, amanhã podemos saber a mais, né? Uma coisa a mais, trocar algumas ideias, modificar. E assim nós vamos evoluindo com a ciência. Volney, muito obrigado e grande abraço, Volney. Muito obrigado. Nelson, parabéns pela iniciativa, por criar esse canal, né? Eu tenho acompanhado vários vídeos, às vezes uso para dar uma olhada, ver o que os colegas pensam e falam sobre determinados assuntos. Então, parabéns, acho que é uma ótima via de atualização de conhecimento, né? Parabéns, sucesso sempre aí, acho que manter não é muito fácil, né? É um esforço, então você está, de fato, de parabéns por contribuir aí com o conhecimento na nossa área. Obrigado e um abraço a todos. Abraço, Volney.